Olá, olá. Tá me ouvindo? Oi, boa noite, estou sim. Então vamos começar aqui. Você consegue ver aí, Hugo? Sim, Tá vendo a tela aí? Normal? sim. Não, então Árvores beleza. binárias, operações e buscas. Isso. Aí qualquer coisa você fala aqui, tá? Porque aqui tá aparecendo para mim que o compartilhamento tá pausado. Então, você viu o novo slide aí, né? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Pera aí. Isso, pronto. Então vamos começar a aula de hoje. Então hoje a gente vai ver algumas operações e as principais buscas que a gente consegue executar em uma árvore binária. Então aqui, quais as operações que a gente vai tratar nessa estrutura? Então a gente vai ter que conseguir, deixa eu pegar o desenho aqui, inserir um nó nessa árvore, remover um nó e consultar. Então, a consulta aqui é que a gente tem algumas opções diferentes das outras estruturas que a gente viu. Então, a gente vai poder consultar em nível, em ordem, pré-ordem, pós-ordem ou um elemento específico dentro dessa árvore. Assim como também a gente vai poder esvaziar essa árvore, assim como a gente fez nas outras estruturas. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho aqui sobre como inserir e essas consultas aqui, basicamente. Então, a gente vai entender a teoria, porque só a teoria dela já não é tão simples assim da gente pegar. Então, primeiro a gente vai fazer a teoria, vai ver a estrutura em Java, o básico das classes que a gente vai trabalhar, mas talvez não vai dar tempo da gente entrar em Java para essa estrutura, tá? Mas pelo menos essa teoria aqui a gente tem que tentar entender, então por isso no final a gente vai ter exercícios para você tentar fazer e a gente corrigir para ver se ficou bem entendido, antes da gente ir para o código. Então aqui, então a gente tem dois tipos de caminhamento, então a gente vai começar aqui pelos percursos antes da gente ver a inserção de um elemento. Então, o caminhamento em profundidade, que vai ser basicamente, quando a gente fala em profundidade aqui em árvore, é como se a gente estivesse pensando em algo assim, tá? Ou em largura, ou amplitude, ou extensão, então seria algo assim, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de caminhamento numa estrutura do tipo árvore. Então, a gente vai começar pelas opções que a gente tem em profundidade. Então, vão ser esses três aqui que a gente tem que dominar. Então, vai ser o em ordem, a pré-ordem ou pós-ordem. Então, em ordem, como o nome já fala, então a gente quer encontrar os elementos na ordem crescente ou na ordem alfabética, vai depender do tipo de elemento que a gente estiver tratando. E aqui, para cada um desses, então, a gente vai ter também as características do algoritmo para a gente conseguir fazer esse caminhamento. E o caminhamento em amplitude, então, seria o em nível. Então, aqueles níveis que a gente viu aula passada, então, seria daquela forma. Então, a gente vai caminhando por nível e não dessa forma aqui, tá? Aqui, para facilitar o entendimento desses
três tipos de caminhamento? Se a gente pensar em forma recursiva, como se fosse um algoritmo recursivo, porque esses caminhamentos, esses percursos, têm duas possibilidades. A gente vai poder fazer de forma iterativa ou de forma recursiva. A gente vai ver as duas formas. Então, a gente vai começar com a iterativa e depois ir para a recursiva. Mas aqui, para a gente entender melhor, se a gente já pensar, né, o nosso cérebro, tentar condicionar o cérebro para pensar de forma recursiva, então facilita um pouco esse entendimento desses três tipos de percurso que a gente vai ter. Então, aqui, primeiro, o em ordem. Então, peraí, deixa eu pegar aqui meu coisinho. Então, o em ordem. Então, quais são os passos? Então, primeiro, ele percorre a subárvore esquerda, depois ele visita a raiz e depois ele vai visitar a subárvore direita. Então, lembra, se a gente pensar de forma recursiva, então talvez vai facilitar aí o entendimento. Então, aqui a gente pode pensar dessa forma aqui. Então, qual vai ser a ordem do algoritmo para percorrer em ordem? Então, vai ser esquerda, raiz, direita. Então, essas três letras que estão aqui. Em alguns livros, pode estar em inglês. Então, estaria a esquerda como left, então seria um L. A raiz seria um V de visitar um nó. E o D estaria como R, sendo de right, do inglês. Tá? Então, algumas bibliografias utilizam notação em inglês. Mas aqui a gente vai adotar essa mesmo aqui em português, porque eu acho que facilita aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter essa árvore aqui de exemplo. Então, lembrando o que a gente viu lá passada. Então, sempre a gente tem a raiz, a gente começa tudo ali daquela raiz, lembrando que aqui a estrutura de árvore é como se ela fosse uma árvore invertida, quando a gente compara com uma árvore normal do mundo real, né? Então, a gente sempre vai começar pela raiz. Então, aqui neste caso, então a raiz é quem? É o elemento 4, certo? Só que aí, para a gente aqui percorrer em ordem, então qual que é a primeira coisa? Percorrer a subárvore esquerda. Então aqui, se a gente pensar que cada nó, ela já é uma subárvore, então aqui, neste caso, a gente tem aqui uma subárvore esquerda e uma subárvore direita. Então é assim que a gente vai lidar aqui com essa estrutura. Lembrando aqui, o próprio 2, a gente tem uma subárvore esquerda e uma direita. A mesma coisa aqui. Então, a gente consegue ir quebrando isso em partes menores. Então, isso que seria pensar de forma recursiva. Já que os elementos 1, 3, 5 e 7 não têm a subárvore esquerda e nem a direita. Por quê? Porque eles são nós folha ou nós terminais. Lembrando também as propriedades que a gente viu aula passada. Então, por isso que estes elementos aqui, então, seriam o nosso caso base, se a gente fosse pensar aí na recursão. Então, por isso que aí, a partir deles, a gente vai fazendo aqui os outros passos. Então, primeiro a gente começa com a subárvore esquerda e vai até o fim dela. Quando não tiver mais, a gente visita a raiz. E aí, depois vem para a subárvore direita. Então, essa vai ser a ordem dos elementos a serem percorridos. Então, aqui já tem a resposta, mas a gente tem que entender o porquê dessa resposta ter sido dessa forma. Né? Não é simplesmente, em ordem sempre vai ser na ordem crescente ou na ordem alfabética. Mas isso tem um motivo de ser, tá? Então, é isso que a gente tem que entender agora. Deixa eu apagar aqui então. Então, vamos começar aqui a percorrer. Então, a subárvore esquerda. Então, eu começo por aqui, certo? Então, é isso que eu vou olhar. Então, eu ainda tenho aqui uma subárvore dessa subárvore. Então, eu vou olhar primeiro quem? O elemento 1. Aí, o elemento 1 tem uma subárvore esquerda? Não tem.
Então, eu visito a raiz. Quem que é a raiz dela? Seria o elemento 1. Por isso que está ali o elemento 1. Aí ele tem a subárvore direita? Não tem, tá? Então, aí a gente vem para o próximo aqui. Quem que era o elemento acima dele? É o elemento 2, certo? Por quê? Porque essa é a raiz da outra que a gente, dessa subárvore aqui que a gente acabou de visitar. Então, a gente vem, visita a raiz e agora vem para a subárvore direita. Como não tem subárvore esquerda, então a gente já pega o próprio elemento 3. E também não vai ter o direito, tá? Então, qual que foi a ordem? Então, primeiro foi o elemento 1, a gente pegou o elemento 2, porque a subárvore aqui do 1 não tinha subárvore esquerda nem direita. A gente acabou de visitar o 3. Então, aí agora a gente volta para quem? Ó, visitar a raiz. Quem que era a raiz dessa subárvore aqui? É o elemento 4. Então, é isso que a gente acabou de visitar. Então, visitamos todas as subárvores esquerdas e já com a raiz dela. Então, agora a gente tem que partir para onde? Para a subárvore direita. E aí a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Então, a gente segue o passo a passo. Então, primeiro, subárvore esquerda. Então, quem que seria subárvore esquerda dessa subárvore? Seria o 5. Como eu não tenho nada aqui, então vai ser o elemento 5 que eu vou pegar agora. Certo? Então, esse aqui é o visitar a raiz. Então, agora eu vou para visitar a raiz dessas duas aqui, tá? Não tenho subárvore direita, então eu visito a raiz do que era o pai dele. Então, agora o elemento 6. E vou para a subárvore direita. Como eu não tenho nem subárvore esquerda nem direita aqui, então a raiz dessa árvore vai ser o elemento 7, certo? Então, é essa ordem aqui, seguindo esses passos, para eu conseguir ter essa ordem aqui. Então, bate com isso aqui que estava desse percurso, tá? Então, são esses os passos que a gente depois vai conseguir programar para fazer esse caminhamento. Então, qual que é o objetivo aqui? Então, esses caminhamentos em ordem, pré-ordem e pós-ordem, então sempre o objetivo vai ser com que a gente liste, seguindo, né, essas ordens aí pré-determinadas, então a gente vai listar todos os elementos daquela árvore. Então, em ordem, então, não por acaso, vai acabar listando os elementos aqui na ordem que eles estiverem. Aqui, como são elementos inteiros, então por isso que acabou a gente conseguindo perceber que realmente fica na ordem crescente aqui. Por que isso? Lembra da característica que a gente viu aula passada de uma árvore binária? Então, dada a raiz, a gente vai inserindo os elementos seguindo qual ordem. Então, quem é menor tem que ficar à esquerda dessa raiz e quem é maior que ela fica à sua direita. Então, por isso que faz o sentido aqui de realmente os elementos ficarem todos ordenados, tá? Então, essa é a característica da árvore binária. Então, quando a gente insere os elementos, ela tem que ficar dessa forma aqui. E aí, o percurso é que vai determinar a ordem que a gente está pegando esses elementos para consultar. Beleza? Acompanhou aí, Hugo? Ou ficou muito complexo? Sim, na teoria, sim. Né, na teoria. Tá, então aí vamos então agora para o próximo. Então, esse foi o em ordem. Agora a gente vai ver o pré-ordem. Então, deixa eu pegar aqui o lapisinho. Então, esses são os passos necessários. Deixa eu passar aqui.
Então, aqui a gente vai visitar a raiz primeiro, depois que a gente vai percorrer a subárvore esquerda e depois a direita. Então, aqui a sigla seria essa, raiz esquerda direita, tá? Então, por isso que é pré-ordem. Então, a gente vai visitar as raízes primeiro. Então, aqui neste caso, como a gente sempre começa da primeira raiz, né, que é a raiz da árvore, então o primeiro elemento a ser visitado vai ser já o elemento 4, certo? E aí a gente vai para a subárvore esquerda, então seria essa aqui. Quem que já é a raiz dessa subárvore esquerda? É o elemento 2. Então, por isso que aqui na sequência vem o elemento 2. Continua aqui na subárvore esquerda. Quem que é? Seria o 1, certo? Então, quem que é a raiz dessa subárvore? É o próprio elemento 1. E aí ele não tem mais subárvore esquerda e nem direita, tá? Então, a gente volta para quem? Aqui para raiz 2 e agora vem para subárvore direita. Então, quem vai ser? Vai ser o elemento 3. Certo? Aí eu teria que testar aqui, continuar, né? Esquerda, direita. Como eu não tenho, então fica, né, o elemento 3, que seria a raiz dessa subárvore vazia. Então aqui eu terminei. Então esses que estão em vermelho eu já percorri. Então agora a gente vem para onde? Vem para a subárvore direita de quem? Da raiz principal aqui da árvore. Então quem que vai ser a subárvore direita? Então vai ser essa. Então, quem que é a raiz dessa subárvore? É o elemento 6. Por isso que ele vem aqui em seguida. E aí eu vou para a subárvore esquerda. Então, seria essa aqui, né? Pensando aqui que ela poderia ter outras duas. Como não tem, então a raiz é o próprio 5. Como já visitei, então só falta quem? O elemento 7. Então, ele é a raiz. Por quê? Porque também eu não tenho aqui, né, nem subárvore esquerda e nem direita. Então, a própria raiz é o próprio elemento. Então, por isso que ficou essa ordem aqui, que bate com essa que estava aqui. Mas aqui a gente viu o passo a passo, tá? Então, esse é diferente lá do caminho em ordem. Então, aqui não necessariamente ficou em ordem, né? Então, ficou o elemento 4, 2, 1, 3, 6, 5, 7. Tá? Então, essa aqui seria o pré-ordem. Então, a gente visita primeiro as raízes e depois subárvore esquerda e subárvore direita. Tá certo? Dúvidas aqui? Não, não tava mutado, fala. Não. Ah, então, beleza. Então, vamos aqui pro próximo. Agora, a gente tem um caminhamento pós-ordem. Então, ele também vai dar um resultado diferente para a gente. Então, primeiro a gente vai ter que percorrer a subárvore esquerda, depois a subárvore direita e só depois visitar a raiz dessas subárvores. Então, aqui o esquema das siglas, então, seria esquerda, direita e raiz, tá? Então, lembrando, sempre a gente vai começar aqui pela raiz, que é o 4. Só que aqui, como manda a gente ir primeiro na subárvore esquerda, então por isso que a gente não vai pegar esse elemento 4. Então, quem que é a subárvore esquerda? É esta partezinha aqui. Aí eu continuo na subárvore esquerda, porque o 2 ainda tem aqui uma subárvore esquerda, que é o 1, certo? Aí chegou aqui no 1, então eu não tenho a subárvore esquerda e nem a direita. Então, eu visito a raiz. Quem que é a raiz? É o próprio elemento 1. Aí, eu visito a subárvore direita. Tá? Então, quem que seria aqui a direita de quem? Do 2 agora. Por quê? Porque o 1 não tem a direita também.
Então, quem que é a direita do elemento 2? Então, seria o 3. Como eu também não tenho subárvore esquerda e nem direita, então a própria raiz aqui, que seria o terceiro passo, então vai ser o elemento 3. E aí eu volto agora para quem? Né? Já visitei a árvore de esquerda e direita, de quem? Do 2, certo? Então, o elemento 1 e o elemento 3. Então, agora a gente pode pegar a raiz aqui dela, que é o elemento 2, certo? Então, visitamos aqui a subárvore esquerda. De quem agora? Do 4, certo? Que é a raiz da árvore. Então, a gente tem que ir agora para a subárvore direita. Quem que é a subárvore direita? Este pedaço aqui. E aí, dentro dela, a gente vai seguir de novo, ir para a esquerda e ir para a direita. Então, quem que está à esquerda aqui do elemento da raiz agora, que seria 6? É o elemento 5. Como eu não tenho subárvore esquerda e nem direita, então a própria raiz aqui vai ser o 5. Então, por isso que é o próximo elemento aqui a ser percorrido. E aí eu venho para a subárvore direita. Então, de quem? Do elemento 6. Então, quem que é a subárvore direita? É essa aqui, do 7. Como eu não tenho subárvore esquerda e nem direita, então a própria raiz é o elemento 7. Então, é ela que vem aqui agora. Então, visitamos a subárvore esquerda e direita do 6. Então, falta quem? Visitar a raiz, que é o próprio 6. Então, é ele que viria aqui. Então, só faltou quem? Visitar a raiz, que é o elemento 4. Então, seria a raiz aí geral da árvore, tá? Então, bate aqui com o que a gente havia pré-definido, mas esses foram os passos dessas instruções aqui, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer na programação, tá? Então, aqui a ordem ficou 1, 3, 2, 5, 7, 6 e 4, tá? Dúvidas? Não, tranquilo isso aí. É porque a árvore aqui tá toda bonitinha e tal, aí depois nos exemplos aí que a gente vê se realmente ficou claro. Então, aqui a gente viu os 3 tipos em profundidade. O caminhamento em extensão, ou amplitude, ou largura, então vai ser para a gente visitar os elementos em nível. Então, para a gente relembrar, se o zoom aparecer aqui com o meu coisinho. Então, em nível, então a gente viu o quê? Então, a gente faria algo assim, né? Foi isso? A gente tem o nível 0, 1 e o nível 2. Não é isso? Então, a gente começaria como? Em níveis. Então, o 0 sempre começa onde? Da raiz. Então, por isso que a gente vai descendo aqui nos níveis, tá? Então, quem são os elementos que estão no nível 0? É o elemento 4. No nível 1, os elementos 2 e 6. E no nível 2, os elementos, né? Aí seria daqui para cá. Então, seriam os elementos 1, 3, 5 e 7, tá? Então, por isso que a gente diz que a árvore, quando a gente vai percorrer em nível, tem que ser de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, são as setinhas aqui que estão indicando, tá? Então, aí a gente tem que saber cada um desses percursos, porque dependendo da demanda que a gente tiver no programa, então cada um deles vai ser mais adequado para a gente encontrar mais rapidamente o elemento que a gente precisar, tá? E aí a busca, se a gente fosse achar um elemento específico, então aí a gente poderia, não precisaria necessariamente utilizar essas estruturas, tá? E a gente poderia fazer como a gente fez na lista. Como a gente sabe que do lado esquerdo está o elemento,
estariam os elementos menores que a raiz e do lado direito os elementos maiores, então acaba o quê? A gente só compara inicialmente com a raiz, se a gente quisesse achar um elemento específico, e aí a gente já reduz pela metade, né? Aqui, o nosso tempo de busca, dependendo da estrutura, né? E como cada subárvore também se comporta da mesma forma, então ela acaba sendo mais eficiente quando a gente quer buscar algum elemento, porque a gente já tem uma estrutura ordenada, tá certo? Então aí a gente consegue entender agora como que a gente pode inserir um nó. Então tem que obedecer aquelas propriedades todas que a gente viu aula passada. E aí a gente vai considerar sempre todo novo nó como uma folha, tá? Porque a gente vai fazer o teste inicial como a gente fez para as outras estruturas, ou seja, se a árvore está vazia, então o primeiro elemento vai ser a raiz, tá? E se ela não estiver vazia, então todos os outros nós que vão ser alocados vão ser considerados folha, tá? Então essa é a ideia da árvore binária. Então aqui seria já pensando no algoritmo, então a gente iria trabalhar dessa forma aqui. Então aqui, então a gente vai inserir o nó. Então primeiro a gente testa se a árvore é vazia. Se for verdadeiro, então a gente vai criar um novo nó e vai colocar as informações, assim como a gente fez nas outras estruturas. Então a gente precisa lá dos get e set da mesma forma. Só que aqui a gente viu que esse primeiro nó, ele recebe um nome especial que é raiz, tá? Agora, se a árvore não estiver vazia, então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que comparar a chave, né, ou o elemento desse novo nó que a gente vai colocar com a chave desse nó analisado, ou seja, primeiro a gente vai testar com a raiz da árvore e se a gente tiver subárvores, a gente também vai testando com essas raízes das subárvores para a gente conseguir determinando qual o caminho de inserção. Ou seja, o que é o caminho de inserção? Se for menor, ele vai para a esquerda. Se for maior, ele tem que ir para a direita. Tá? Então, é isso que está expresso aqui. Tá? Então, é por isso que a gente tem que testar. Então, a gente vai fazer dessa forma. Aqui, a gente vai trabalhar com inteiros ou com letras, para ficar mais fácil depois, na hora de testar, para a gente conseguir entender se realmente a gente implementou da forma correta. Assim como a gente fez lá para as pilhas, né, e para os outros, então vai ser mais fácil a gente trabalhar com os dados que a gente consegue determinar uma ordem visualmente, tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente fosse inserir estes elementos em uma árvore, então como que ficaria? Então tenta fazer aí, Hugo, para a gente depois resolver aqui junto. Porque o que a gente fizer aqui de esboço é o que teria depois que está representado lá na árvore, na programação, na estrutura dela. Mas esse seria qual ordem daqueles? Porque eu lembrei o RED, DE, sei lá o quê, Não, mas... aqui é inserir, ó. Não é Então, pesquisar mas não ainda insere não. dessa forma? Não. Para inserir é só para a gente ter a raiz e depois vai vendo quem é menor ou maior que ela. Daquele... Ah, igual da última vez? Isso. Ah, achei que tinha que implementar essa... Aqui, ó. A gente vai inserir assim. Se Peraí. for menor, vai inserir na subárvore esquerda, se for maior, na subárvore direita. A partir da raiz. Quem que vai ser a raiz? É o primeiro elemento. Nesse Sim, caso é o então, 7. no 7. Aí vai
pegar uma. Aí vai descer pro 13, né? Tá, então peraí. Então você vai ditando aí pra mim, eu vou desenhando aqui. Então, tem uma bolinha aqui. Então aqui o primeiro elemento vai ser o 7, né? Que você 7. falou. Isso. Tá. E o próximo, que é o 13, vai pra onde? Direita ou esquerda? No caso, ele vai pra direita, porque ele é maior que o 7, né? Isso. 13. E o 20? O 20 vai pra direita do 13 ainda, no caso. Direita do 13. Então, tá aqui. Tá. Agora o elemento 4. O elemento 4 vai à esquerda do 7. Uhum. Agora o elemento 1. À esquerda do 4. Agora o elemento 18. O elemento 18, no caso, vai à esquerda do 20, só que na verdade do 13, né? Que quer dizer, ele fica no mesmo nível que o 20, mas à esquerda do 13, não? Isso aqui? É, Não. não? Não, porque olha só, o 13 é maior ou menor ó, o 18 é maior ou menor que o 13? Ah, entendi. Não, ele é maior. Então ele Maior. vai Aí a gente já à tem o 20 esquerda do inserido, não é? 20. Isso. Isso, então aí por isso que ele vem à esquerda. Você viu a diferença? Porque Sim, se a gente não tivesse o 20 inserido, né, tudo bem, aí ele iria aqui no lugar do 20, mas como a gente tem, então por isso que ele vem para cá, à esquerda do 20, certo? certo. Agora o elemento 5. O 5 vai à direita do 1. À direita do 1 É. e o 4 aqui. Ah, não. É. Agora que é o que eu ia fazer do de cá, né? Não é aqui, então? É o que eu quis fazer com 18 aqui, que é. Então 5 é à direita do 4. E Agora não vai agora a errar. gente tem o elemento 11, onde que ele vai? É onde eu falei que ia ficar o 18. Isso. Agora ele vem aqui. Certo? Certo. Então, essa seria a ordem de inserção. Aí sim, agora com essa árvore montada, aí a gente poderia pensar lá nos algoritmos de busca que você estava já imaginando, Ah, sim, entendi. entendeu? Então, aquilo a gente só consegue aplicar na hora que a gente já tem uma árvore pronta para a gente saber qual que vai ser a ordem lá dos elementos, certo? Quando você aplica isso daí, a melhor opção de fazer, entre aspas, de ficar na ordem é o ERD, né? É que seria o caminhamento em ordem, né? Ah, tá. É isso mesmo. RD, isso. É que aí ele iria realmente vir o 1, 4, 5, aí depois vem o 7, 11, 13, 18 e 20. Que aí ele coincidiria, né, com a ordem aqui crescente dos elementos. Dúvidas aqui na inserção? Não. Por exemplo, se a gente tivesse mais um elemento para inserir, vamos supor, se fosse o elemento 3, por exemplo, onde que ele iria ficar? Elemento 3, ele é à direita do 1. Isso, direita do 1.
né? Por quê? Porque o 3 é menor que o 7, então ele caminha para cá. E aí ele testa com o 4, ele ainda é menor que o 4, só que aí na hora que testa com 1, ele é maior. E como não tinha elemento, então ele tem que ser alocado aqui, à direita do 1. Então essa seria a lógica aí para a gente ir inserindo. Certo? Certo. Então vou limpar aqui. Tá, então aqui tá a estrutura aí que a gente acabou de fazer, tá? Para na hora que for estudar, para não esquecer. Aí, se você quiser acompanhar o livro também, a gente está no capítulo 7. O capítulo 7 é de árvores binárias. Aí lá na página 285, aí lá também tem um outro exemplo de árvore com os caminhamentos que a gente viu. O em ordem, pré-ordem e pós-ordem. Aí depois você pode dar uma conferida também. Mas o livro, ele só tem um exemplo, entendeu? Por isso que esses aqui são diferentes, para a gente ter mais coisa de referência para estudar mesmo, né? E aqui em Java, então da mesma forma que a gente fez lá as estruturas lista, pilha, fila, a gente separou uma que tinha um nodo e a outra que era a estrutura em si, para acomodar as funções, né, os métodos que a gente fosse criando. Então a mesma coisa aqui para a árvore. Então a gente vai ter essas duas classes aqui, basicamente. Deixa eu pegar aqui. É porque você não vê aí, mas é porque para mim eu fico tentando pegar o pincelzinho e tem hora que ele não aparece. Então aqui, então a gente vai ter uma node para a árvore e uma da árvore em si. Então aqui eu coloquei esse nome, BST, que é do inglês, né, de árvore binária de busca, tá? Então só para facilitar mesmo aqui o código, tá? Então só para saber de onde vem, então é de árvore binária de busca, né, ou árvore de busca binária, aí tanto faz. E aqui aí eu separei, então, como a gente vem fazendo, para a gente manter o padrão. Então, separei nessa que vai ser um nó. Então, o que que a gente vai ter armazenado em cada nó? Vai ter uma chave. Lembra que nas outras estruturas a gente chamou essa chave de elemento? Então, aqui eu só troquei o nome, só para não confundir, mas é a mesma coisa. Então, vai ser um elemento aí de um tipo qualquer. Então, por isso que está aqui o object. E aí a gente vai ter dois nós, um direito e um esquerdo, tá? Então, do tipo aqui BST Node. Então, é basicamente o quê? Então, o que é um nozinho? É a bolinha aí que a gente está tratando, né, visualmente aqui até agora. Então, é a bolinha. A chave seria o valor que vem alocado aqui dentro. E aí os outros nodes, né, então seria aqui o esquerdo e o direito. Então, essa seria a estrutura, sendo que esses aqui, direito e esquerdo, podem estar vazios ou não, tá? Aí vai ser. E aí, se não estiver vazio, então significa o quê? Que é um novo nó dessa árvore. Então, a gente tem mais um elemento também com a possibilidade de ter um direito e esquerdo, que podem ser vazios ou não, tá? Então, isso aqui é cada bolinha dessa com, né, o direito e esquerdo, que seria a estrutura base da nossa árvore, que é um nó, que a gente está chamando aqui de BST Node. Já a árvore em si, ela contém quem? Uma raiz, tá? Por quê? Lembra aí nas estruturas que a gente estava vendo até agora? Então, a gente tem uma raiz principal e a partir dela a gente vai criando, né, as sub-árvores. Então, essa raiz serve para quê? Para indicar para a gente
essa raiz, deixa eu pôr de outra cor. Essa aqui, né? Então seria essa raiz aqui da árvore para indicar para a gente por onde que a gente começa as pesquisas, por exemplo, ou para inserir os próximos elementos, tá? Porque se a gente não tiver essa referência aqui, a gente não sabe o que é uma árvore, a gente teria sub-árvores desconexas, tá? Então, por isso que a gente precisa ter uma raiz principal, que é quem também? Olha lá, é um BST node, né? Como a gente viu, mas é só a raiz aqui, assim como a gente tinha o topo da pilha, o início ou o fim da lista ou da fila. Então, vai servir para indicar para a gente onde que está iniciando essa estrutura. Tá? Então, fazendo analogia com as outras estruturas, então não é muito diferente. A gente só trocou aqui os nomes para ficar mais fácil agora para essa realidade, mas o raciocínio, a lógica é idêntica. Consegue ver aí a semelhança, Hugo? Sim, um pouco. Tá? Aí depois no código vai ficar mais fácil, né? Principalmente se a gente realmente conseguir comparar, né, com o que a gente já fez, então fica mais fácil. Então aí agora é a hora dos exercícios para você fazer, né? Eu vou dar o tempo e aí a gente tentar responder, tá? Então essa aqui novamente é montar uma árvore, tá? Então essa aqui a gente pode fazer junto e aí no próximo, que vai ser de busca, aí eu vou dar um tempinho para você tentar fazer o seu aí. Então esse aqui, vou dar a cor. Então, se a gente vai entrar com esses dados, vai montar uma árvore. Então, a gente supõe que vai ser nessa ordem dada. Então, quem que vai virar a raiz aí da árvore? Vai ser o elemento 2. 2. Agora o elemento 5, onde ele vai ser alocado? À direita. Isso. Agora o elemento 1. À esquerda do 2. Elemento 8. À direita do 5. Elemento 6. À esquerda do 8. E o elemento 10. À direita do 8. Uhum. Isso aí. Acho que para inserção não tem dúvidas, né? Não. Ah, na teoria, tranquilo. Aí o que a gente percebe aqui? Olha lá, como a nossa raiz é 2, então acontece aqui que a gente vai ter, se a gente considerar que não vai ter números negativos, né? Então vai acontecer o quê? Que agora todos os outros elementos só vão ser inseridos onde? Na subárvore direita dessa árvore, tá? Porque aqui já tem o elemento 1. Então, se a gente não vai alocar nem o zero, nem elementos negativos, então todos os próximos vão acabar vindo consequentemente para cá, tá? E aí não deixa de ser uma árvore binária, né? Só que aí tem outras propriedades de árvores que a gente vai ver mais para frente, que caracterizam, né? Assim, algumas outras operações que a gente consegue fazer também, tá? Então aqui eu vou limpar. E aí agora ir para o próximo aí para você tentar fazer, tá? Então tem esse aí com letra e tem esse aqui com os números, tá?
Então, é para fazer os 4 tipos aí de percurso que a gente viu na aula, você tentar fazer com essa árvore aí, com as letras e depois com os números. Então, você tem que qualquer Agora, no resposta. caso, é DR, Isso. RE. Aí agora é isso aí. Aí para você definir a ordem que esses elementos vão aparecer de acordo com cada pesquisa dessa. Aí, no caso, peraí. Aí os slides já estão lá no Moodle, se você quiser baixar também para você ficar conferindo aí. São três, né? ERD, né? Que Uhum. é o de ordem. O RED e o DRE? O D, Não, em D, ordem é ERD, né? isso, Esquerda, raiz, direita. isso. Aí tem o Né? RED, R é D, que é o pré-ordem, isso. e o esquerda, direita, raiz, que é o pós-ordem. Esquerda, direita, raiz, Isso. É DR. pós-ordem. Aí o em ordem é RD. Em nível. Aí em nível não tem. Não, D, aí nível é aí já tem aqueles nível. níveis mesmo. Aí você faz aquelas linhas Hum. paralelas aqui para dividir os níveis.
Eu acho que eu fiz duas erradas aqui, né? Mas vamos ver como é que ficou. Já terminou? Já. Então, como que ficou a sua pré-ordem? A pré-ordem Isso. é F. Peraí. Não. F, C, E, D, A. Que quando eu disser D, A ou A, D. B, H e G. A pré? É, R é D, né? Sim. Mas então tá errado. Então vamos fazer aqui O junto. F tá certo. É, o F tá. Depois dele não tá, não. Então vamos lá. Então, pré-ordem. O que a Hum. gente viu que vai ser o quê? O R, E, D. Ai, escrever com o mouse é muito ruim. Então, primeiro a gente visita a raiz, depois vai para subir a árvore esquerda e depois direita, certo? Então, a gente Hum. sempre vai iniciar por onde? Pela raiz da árvore. Então, quem Sim. que é a raiz? É o F. F. Então, aí o F seu estava certo, né? Então, realmente o F é o primeiro. Uhum. Aí a gente vem para onde? Quem quer subir a árvore esquerda? É isso aqui tudo, não é? Uhum. E quem quer a direita? Vai ser essa aqui, Uhum. tá? Então, a gente começa pela esquerda. Então, quem que é a esquerda? Então, é essa. Mas a gente começa pelo B, certo? Então, a gente já visita o B. Então, lembra? Então, a gente começa aqui, a gente visitou, a gente já pega a raiz. Então, por isso que o próximo elemento aqui é o B. Uai, mas Né? Foi assim que a gente viu. Tá? Então, a gente caminha para subir a árvore, a primeira coisa que a gente pega é a raiz dela. E vai para a esquerda se tiver mais. Tá? Então, a gente pegou o B. Ela tem subir a árvore esquerda? Essa aqui tem subir a árvore esquerda? tenho a. Tem o A, certo? Então, a gente olharia o quem? Então, a gente já pega a raiz dela. Quem que é? É o próprio A. Aí a gente teria que olhar quem? Se ela continua tendo esquerda, se não tivesse esquerda, vê a direita, né? Mas aqui, esquerda não tem, direita não tem. Então eu vou voltar para onde? Venho para a direita de quem? Do B. Quem quer subir a árvore direita lá do B? É isso aqui. D. Você quer que mude a cor ou tá conseguindo? Não, precisa não. Eu acho que eu fiz isso aí certo e desmanchei. Tá, então a gente vem para cá, subir a árvore direita. Mas quem que já é a raiz dessa subárvore aí do B? É o próprio D. É por isso que o próximo aqui depois do A é o D. E aí a gente vem para a subárvore esquerda. Quem que é a subárvore esquerda com o D como raiz? Vai ser o C, não é? Então por isso que o próximo elemento aqui é o C. Eu fiz certo e apaguei. Aí como eu não tenho nem esquerda nem direita, então quem que é a direita aqui do D como raiz? É a É, subárvore E. Então como ele já é um elemento terminal, então é o próprio E aqui, certo? certo. Então já olhamos toda a possibilidade aqui dessa subárvore esquerda. Não foi isso? Esquerda de quem? De F. Então, aí agora a gente volta e vai analisar quem? Aqui, que é quem está à direita de F. Então, quem está à direita? Então, já começa aqui pela raiz de G. Então, como a gente visita a raiz, né, primeiro, assim que a gente vai para subir a árvore, então o próximo elemento é o G. Aí eu teria que olhar quem? Subir a árvore esquerda. Aqui eu não tenho, certo? Então, não tenho nada. Então, eu vou para direita. Venho para a direita, que é o I, e visito a raiz. O próximo elemento aqui depois do G é o I.
E aí eu tenho que olhar a esquerda de novo e a direita, né? Então, a esquerda primeiro. Então, quem que é a esquerda de I como raiz? É o H. Então, é o elemento que vem aqui. Como eu não tenho nem esquerda nem direita no H, então eu voltaria aqui no I e analisaria o direito do I. Como eu também não tenho, então eu finalizei esse percurso na minha árvore. Certo? Certo. Percebeu aí o que você fez de errado? Não, eu fiz certo primeiro, Ah, aí eu você vi fez, aí depois mudou. pós-ordem, aí eu pensei que eu tava fazendo errado pré-ordem por causa do pós-ordem e mudei tudo. Ah, tá. Não, então beleza. Então posso apagar aqui? Sim. Então esse foi o pré-ordem. Aí agora vamos caminhar em pós-ordem. Como é que ficou o seu aí? Pós-ordem ficou HIGCEDABF. É, também não. Vamos fazer aqui. Então, o pós-ordem vai ser quem? Esquerda, direita e raiz. Não é isso? Certo? Certo, já teve. Então, a gente começa sempre pelo F. Mas como a gente não vai visitar primeiro a raiz, então a gente vai começar onde? Ó, esquerdo. Quem que é esquerdo de F? Isso aqui é tudo. Então, a gente vem pro B. Aí, quem que é essa subárvore aqui de B? É essa aqui pequenininha, né? Certo? Mas a gente ainda não terminou. Por quê? Porque olha aqui, ó, B tem esquerda ainda, não tem? Então, a gente vem aqui para o A. E a gente continua aqui olhando esquerda. Então, o A tem esquerda? Não tem. Então, aí, agora a gente, opa, então parou. Tem direita? Não tem. Então, quem que vem agora? Raiz. Então, quem que é a raiz aqui que a gente tá? Tá no A. Por isso que o A vai ser o primeiro elemento aqui da pós-ordem. Certo? Certo. Então, aqui já eliminamos o A. Então, a gente voltou onde? Aqui no B. Só que olha só, antes da gente imprimir o B, a gente vai agora para subir a árvore direita. Quem quer subir a árvore direita? Eu vou mudar a cor aqui. Subir a árvore direita agora de B é isso aqui, ó. Certo? Aí quem que é a raiz aqui? Seria D. Só que D eu também tenho, ó, seguindo aqui o algoritmo, eu tenho que olhar a esquerda, depois direita, só depois a raiz. Então, aqui, se a gente considerar essa subárvore onde D é a raiz, então ela tem uma subárvore esquerda que é o C. Como o C não tem subárvore esquerda nem direita, então a própria raiz aqui vai ser o C. Então, por isso que o C é o próximo elemento aqui. Aí eu volto para onde? Volto aqui para o D. Eu ainda tenho que analisar aqui a direita do D, porque eu tenho elemento aqui, eu tenho o E. Certo? Então, como o E não tem subárvore esquerda nem direita, então vai ser o próprio E, que é a raiz dessa subárvore. Aí sim que eu vou pegar quem? A raiz, né? Por quê? O próprio D. Porque esses dois aqui eu já eliminei. Eles eram terminais, então a gente volta da onde a gente tinha parado. Então é o D. Eliminei o D. Então aonde que a gente estava? Falta ver o B agora, que era a raiz dessa subárvore. Então, por isso que é o próximo elemento a vir aqui. Acompanhando? Sim, acompanhar. Então, aí a gente voltou em quem? Aqui no F. Só que a gente ainda não vai visitar, porque falta ver a direita do F. Quem que está à direita do F? É essa aqui. Certo? Então, aí o que a gente vai ver? Então, esquerda, direita. Então, quem que está à direita? Seria esta aqui, né? O G. Antes de eu marcar ele, então a gente está aqui nessa subárvore onde o G é a raiz. A gente tem subárvore esquerda? Não tem.
né? Então, a gente tem uma subárvore à direita. Então, a gente teria que olhar aqui novamente. Então, no I, sendo raiz, a gente tem ainda, né, a gente teria aqui outra subárvore, né? Quem é a subárvore de G? Então, seria essa aqui. E a subárvore de I seria o próprio elemento H. Por quê? Porque ele não tem subárvore esquerda e nem direita, então por isso que H acaba sendo a raiz. Então, H vem aqui depois de B. E volta aqui para o I, que era onde a gente tinha parado. Ele tem subárvore direita? Não tem. Então, por isso que agora o próprio elemento, aqui o I, que vai ser impresso. Tá? Por quê? Então, a gente já tinha eliminado o H, então agora a gente acabou de eliminar o I. Então, quem é que está faltando agora? O G, que era a raiz dessas subárvores. E aí, por fim, quem é que está faltando? O F, que é a raiz da árvore toda. Tá? Então, essa ficou a ordem aí do pós-ordem. Certo? Certo. Dúvidas aí com o que você tinha feito? Não, na verdade não tenho dúvida, porque eu meio que buguei na hora que tava, tipo, pós-ordem, pré-ordem, Uhum. e sei lá, eu tava meio que decorando com R, ED, EDR, e tava na mente certinho. Aí Não, depois é porque assim, não é só decorar e seguir aquilo ali, é porque, lembra, pensar recursivamente. Então, você tem que ir no esquerdo, por exemplo, igual que a gente fez. A gente foi andando aqui na subárvore esquerda até não ter mais, né? Aí, quando a gente chegou nesse esquerdo aí, é que a gente vai pegar esse elemento, né, que seria a raiz aqui, porque a gente também não tinha árvore direita aqui quando chegou no A, né? E aí depois aqui no B, o B tem a subárvore direita, aí, mas vai para a direita, a gente tem que ir para a esquerda de novo, porque pensando recursivamente. Tá, então esse que é um negócio. O em ordem acaba sendo mais simples, né? A gente vai ver aqui. Posso apagar aqui? Ou não tem mais alguma dúvida? sim, pode. Então aqui o em ordem, né? Tudo bem, vai dar aí na ordem, mas você conseguiu aí fazer o passo a passo para realmente entender o porquê que saiu os elementos na ordem? Sim, sim, entendi. Então aqui o em ordem vai ser esquerda, raiz e direita, certo? Então esquerda, então a gente começa por quem? Então aqui a gente começa pelo F, quem que está à esquerda de F? Essa subárvore, onde B seria a raiz. A gente ainda vai para a esquerda, por quê? Porque aqui ainda tem essa subárvore à esquerda de B, que seria esta raiz, tá? Então, como a gente não tem mais aqui a esquerda, então acaba sendo quem que vai ser a raiz, então? O próprio A. Por isso que o A vai ser impresso. Então, esquerda, agora raiz. Quem que era a raiz dessa subárvore? É o próprio B. Então, por isso que o B está sendo impresso depois do A. Então, a gente eliminou o A. O B a gente já imprimiu, mas ainda falta analisar quem? A subárvore direita aqui de B. Então, pegamos a subárvore direita e a gente repete, vai recursivamente na esquerda, depois raiz, depois direita. Então, o D aqui sendo a raiz dessa subárvore, quem está à esquerda dela é o elemento C. Como a gente não tem mais ninguém aqui, então acaba sendo o C o impresso. Então, o C seria a esquerda. Então, agora a gente volta na raiz. Quem que era a raiz? É o D. E aí vai para a direita. Como a gente não tem mais ninguém aqui, nem na esquerda, nem na direita, então a gente acaba imprimindo o E, que seria aqui esse elemento da direita, certo? Então, isso aqui já fechou. Subárvore esquerda. Então, a gente volta em quem? Na raiz que gerou essa subárvore toda. Quem que vai ser? Vai ser o elemento F.
certo? E aí agora a gente vai então para a direita. Quem que é a direita? Do F é essa subárvore aqui. Então aqui, pegando o G, a gente tem alguém à esquerda? Não tem, tá? Então vai ser quem? A própria raiz, então vai ser o G. Então F, G. E aí a gente vai para a direita. Então vindo aqui para a direita, agora onde a raiz seria o I, a gente tem um elemento aqui, uma subárvore na esquerda, que é o H. O H volta na raiz, o I, como não tem ninguém à direita, então parou no I. Tá? Então essa aqui é a ordem aí do percurso em ordem, por isso que saiu na ordem os elementos. Certo? Foi assim mesmo que você fez? Sim, sim. Tá? Então essa aí seria o em ordem. E É aí, fácil. em nível, é o mais fácil, né? Nível não tem muito mistério, não. Então, em nível, a gente vai fazer o quê? Vai fazer aquelas linhas, né, para guiar a gente. Lembrando, então, aqui o nível 0, nível 1, 2 e 3. Então, a gente tem que ir o quê? De cima para baixo e da esquerda para a direita, né? Então, qual que vai ser a ordem aqui? É F e depois No caso é meu deu F, B, G, A, D, I, C e H. isso mesmo. Pelo menos dois tinha que ser, né? A, D, I e o C, E, H. Isso aí. Tá? Então é assim a resposta aí dos quatro. Tá? Então aqui tá com letra e aí o próximo é com números. Mas a lógica é a mesma que a gente acabou de ver. Tá? Eu posso apagar aqui? Sim. Então apaguei. Até a estrutura tá até a mesma. Deveria ter pegado outro exemplo. Mas é para praticar mesmo, é mais para praticar a ordem aí do caminhamento do que é o tipo de árvore, né? Aí tenta fazer esse aí também.
Terminei. Eu acho que o meu pós-ordem deve estar errado, mas o resto acho que tá certo. Tá, então vamos começar pelo mais fácil aí. O em nível e em ordem, não tem dúvida, certo? Entre aspas. Então, em nível vai ficar 8, 3, 10, 10. 1, 6, 14, 4, 7, 13. Isso. Beleza? E o em ordem. Então, a gente vai começar, né? Aqui a raiz. Então, a gente vai descendo aqui na esquerda. Então, vai ser 1, 3, 4, certo? 7. Raiz dele, o 6, depois o 7. Pega a raiz, 8. E aí a gente começa a descer do lado direito. Então, aí a gente vem o 10, porque a gente não tinha aqui a subárvore esquerda. E aí, quando vem para cá, então a gente pega o 13 e depois sobe para o 14 e a gente não tem elemento aqui, então parou no 14. Certo? Então, ficou na ordem, mas seguindo essa ordem que eu fui circulando aqui de visitas. Beleza? Beleza. Aí agora vamos lá. Aí fala para mim o seu pré-ordem, como é que ficou? Ficou 8. Hum, Pera, cadê? Ah, tá. 8, 3, 1, hum, 6, 4, hum, 7, uhum, 10, 14, 13. certinho. Pós-ordem acho que é Aí o pós-ordem deu o quê? 1, 4, 7, 6, Hum, 6, 3. 4, 7, 6, não precisa ser de novo. é, 3, 13, hum, 14, 10, 8. certinho também. Foi certo? Uhum. Agora você pegou o jeito. Agora eu escrevi de novo EDR, o RED aqui na frente do pré-ordem, eu coloquei Uhum. RED. Mas você quer que faça aqui ou tá de boa? Não, tá tranquilo. É porque minha confusão foi nisso. Na hora que, tipo assim, você pediu pré-ordem, eu esqueci que o pré-ordem era o RED. Aí eu esqueci do RED e na hora que eu vi, assim, visualmente, eu achei fácil pelo RED, entendeu? Não, Aí parecia, sei lá, eu fiz confusão e parece que eu fiz outra coisa. não, mas é normal, porque confunde mesmo, tá? Mas Hum. aí tá certinho. Aí, se você pegar o livro aí, como eu falei, tem outros, tem um exemplo só, né, lá, mas tem outras árvores lá que você pode tentar praticar também Sim, essas buscas, tá? Para realmente ficar fixado. E aí, então, a gente deixa para a aula que vem para a gente ir para o código para começar a implementar as operações. Que eu até já coloquei lá o inicial, tá? Da estrutura, já com a inserção. Aí a gente discute ela aula que vem e aí vai complementando aquele código de acordo com a teoria também, porque para remover também ele vai ser meio chatinho. Então a gente vai fazendo aos poucos, tá certo? certo. Porque eu tenho que, se você quiser também dar uma lida no livro antes da próxima aula, no código, né, da forma que a moça implementa, mas a gente, como eu fiz outra vez também, eu fiz uma adaptação, né, para orientação a objetos para ficar mais fácil para vocês. Então, esse também a gente vai adaptar para ficar mais fácil. Então, tem algumas diferenças com o código apresentado, mas dá para entender como que ela resolve. Aí, se você também quiser dar uma olhada antes, aí às vezes pode ajudar na próxima aula. Beleza. Eu dou uma olhada. É pra quinta, né? Isso. Aí é o Dou uma capítulo olhada. 7. Hum. Então por isso é hoje. Por isso é... Isso é hoje. Então por hoje é isso. Oh, meu Deus, a quarentena tá deixando a gente doida. É de você falar em ordem, você tá falando em Pois pré-ordem. é, exatamente. Ai, ai.
Ah, então a gente fica por aqui e continua na quinta-feira, então. Valeu, boa noite. Falou, boa noite.